Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa sétima aula da disciplina de cálculo numérico. Nesta aula nós veremos o método de iteração linear ou método do ponto fixo no Excel e no MATLAB. Bem, vamos ver agora o método ponto fixo feito aqui no Excel. Vamos tomar como exemplo, calcular a raiz aproximada da função x² menos x menos 2. Vamos usar a função de iteração g de x igual a raiz de 2 mais x e tomar como solução inicial x0 igual a 2,5. Sabendo aqui que o intervalo é de 0,3. Bom, essa função aqui, nós podemos ver aqui o gráfico dela. Ela tem duas raízes, no caso, menos 1 e 2. Para esse exemplo aqui, nós queremos saber essa raiz aqui. A raiz aproximada. Podemos ver, nós vimos na última aula que a função de iteração, essa função aqui, g, raiz de 2 mais x, ela serve para esse problema, certo? Tomando um x0 aqui, ó, nós podemos ver o g de x0 aqui, ele vai tocar aqui a reta y igual a x, dando x1. O x1 vai ter aqui o g de x1, tocando a reta aqui, dando x2. E o g de x2 vai tocar a função e nos dá aqui o x3, como sendo a interseção com a reta y igual a x. Podemos observar que a sequência ela converge para alfa, para este alfa aqui. Então essa sequência ela serve para este alfa. Vamos ver aqui no Excel, colocando aqui as iterações. Primeiro, vamos colocar aqui o x0. Aqui, o x1. Bom, aqui nós podemos selecionar os dois e arrastando aqui, né, usar esse recurso do Excel, que cria uma sequência. No caso aqui, criar a sequência até onde você quiser. Né? Aqui, o x0, primeiro aqui nós vamos colocar a aproximação inicial, que é 2,5. Essa aproximação aqui, x0 igual a 2,5. Então, colocamos aqui 2,5. O x1 é o g de x0. Assim? Então, o x1 vai ser igual ao g de x0 é raiz de 2 mais x0. Aqui, o g de x é isso aqui. Então, vai ficar raiz de 2 mais o x0. O x0 é justamente o anterior. Fechou, deu Enter. Nós temos aqui o x1. Agora, podemos arrastar aqui e nós temos os demais x, né? O x2, x3, até onde você quiser. Podemos ver que a raiz ela se aproxima de 2 aqui. Ela fica praticamente 2. Nós podemos fazer o teste aqui através do erro relativo. Bom, aqui na primeira iteração, no x0 aqui não precisa. Aqui no x1, o erro relativo vai ser ABS. Abro um parênteses aqui, vai ser o x1 menos x0 dividido por x1. Fecha, deu Enter. Aqui no erro absoluto vai ser igual ao ABS de x1 menos o x0. Fecha parênteses, deu Enter. Nós temos aqui os dois erros. Selecionou e arrastou aqui, ó, você vai ter G+, até onde você quiser. Bom, nós temos aqui a tolerância de 0,0001, certo? Então, podemos observar aqui no erro relativo que essa tolerância ela é alcançada aqui, ó, no x7. Então, aqui nós temos o erro que nós queremos, portanto, a solução vai ser essa aqui. Certo? Praticamente 2. Né? Aqui no erro absoluto, nós paramos aqui também, né? Aqui também, nessa aproximação. Temos aqui também. Paramos aqui, porque aqui ainda é maior que a tolerância. Maior do que 0,0001. Então, nós temos aqui a raiz 2. Né? Bom, vamos aqui agora para o segundo exemplo. Determinar uma raiz aproximada. A função aqui é a mesma. Agora, muda a raiz, que no caso aqui nós vamos procurar agora esta raiz. Ó. Para esta raiz aqui, nós vamos usar a função de iteração menos raiz de 2 mais x. Aqui o x0 vai ser menos 0,5. Nós podemos observar que para esta função de iteração, nós conseguimos encontrar esta raiz, que é o menos 1. Então, nós temos aqui, ó, vamos supor que nós pegamos o x0 aqui é o g de x0, toca aqui na reta y igual a x, vai nos dar o x1. Aqui, procura o g de x1 na função y igual a g de x. Vamos ter aqui o g de x1, vai tocar aqui na reta nos dando x2. Aqui você calcula o g de x2 aqui, ó, vai nos dar o x3. O g de x3 vai nos dar o x4.
quando toca aqui na reta, observe que fica oscilando de um lado para o outro, né? Mas vamos se aproximando de alfa. Nós temos aqui o x0 está do lado direito de alfa, o x1 do lado esquerdo, o x2 do lado direito, o x3 do lado esquerdo, o x4 do lado direito, e assim por diante, né? Então vai se acercando de alfa de um lado e do outro, né? Então vamos ver aqui o que acontece aqui com esses valores. Bom, aqui já adiantei, coloquei aqui o x0, o x1, né, as iterações. Aqui o x0, no caso aqui o valor vai ser menos 0,5, está aqui. O x1 vai ser igual ao g de x0, que no caso vai ser menos raiz de 2 mais x0. Então, raiz de 2 mais o x0, que é o anterior. Fechou, deu Enter. Nós temos aqui o nosso x1. Agora vamos arrastar aqui, que vamos fazer os demais. O que é que nós podemos observar aqui? Ó? Esses valores eles estão se acercando de menos 1, que é a nossa raiz. Então, estão se acercando de menos 1 de um lado e do outro. Ó. Menos 1,05, menos 0,97, menos 1,01, menos 0,99, menos 1,003, menos 0,998. Então, estão se acercando de um lado e do outro, mas estão se aproximando de 1, aliás, de menos 1. Né? Aqui, ó, menos 0,999, aqui está se aproximando de menos 1, e aqui também. Bom, vamos ver aqui o erro relativo para saber onde o processo deve parar. Vamos calcular aqui o erro relativo a partir do x1. Então, vai ser igual o valor absoluto de x1 menos x0 dividido por x1. O erro absoluto vai ser igual ao valor absoluto de x1 menos o x0. Fecha parênteses, deu Enter. Vamos calcular aqui. Arrastando aqui, nós vamos ter o erro até onde você quiser. Bom, aqui vamos analisar agora o erro. A tolerância é de 0,0001. Então, nós temos aqui que isso vai acontecer justamente aqui. Não é isso? Nós temos aqui. E também o erro absoluto vai ser a mesma interação. E a solução vai ser justamente essa, que é aproximadamente o menos 1. Certo? Então, nós temos aqui a raiz aproximada que é menos 1. Podemos escrever dessa forma aqui. Agora, vamos fazer aqui uma observação que é a seguinte. Bom, nós escolhemos o x0 aqui nessa função aqui como sendo menos 0,5. Eu posso tomar o x0 aqui, né, de diversas formas aqui. Vamos tomar aqui, por exemplo, se for 0. O que acontece? Então, só basta colocar o 0, dê Enter. Então, nós temos aqui também o processo ele vai convergindo para menos 1. Vai convergindo para menos 1. Certo? Eu posso tomar ainda 1, x igual a 1. Vamos ver o que acontece quando eu tomo x igual a 1. A sequência deve convergir para menos 1 ainda. Ó. Ainda está convergindo para menos 1. Se eu tomar agora x0 igual a 2, estou tomando x0 aqui, ó, igual a 2. O que vai acontecer? Nós observamos que a sequência ainda converge para menos 1. Se eu tomar o x0 como sendo 3, o que acontece? Nós observamos que aparece apenas o x1. E depois do x1 não aparece mais número nenhum. Então vai dar um erro aqui. Por que isso acontece? Vamos analisar aqui o gráfico. Ó. Se nós tomarmos aqui o x0 como sendo 3, digamos que ele está bem aqui. Ó. Então, ele vai ter o g de x0 vai estar bem aqui. Toma aqui na função, ó, g de x0. Vai ficar bem aqui. E aqui vai dar o x1. O x1 ele pode estar nesse canto aqui. Ó. O x1 ele não vai ter imagem através de g. Então, nós não temos o x2. Porque o x2 é justamente o g de x1. Então, nós não teríamos imagem aqui do x1 através de g. Portanto, não teríamos o x2. E se não temos x2, também não temos x3 e assim por diante. Então, nós não temos x2. O processo parou aqui. E, portanto, ele não converge se nós tomarmos o x0 a partir de 2. Né? Se nós tomarmos aqui, por exemplo, 2,1. Observe que também, a partir de 2, né, já não converge mais. Até 2, a sequência ainda converge, né, para a solução, mas
A partir de 2 não converge mais. Então é importante saber onde você vai tomar o x0. Bom, vamos ver agora o exemplo 3, que é encontrar uma solução aproximada para a equação exponencial de x menos 4x igual a 0 no intervalo 0,1, usando tolerância de 0,002. Bom, aqui nós temos a função exponencial de x menos 4x. Nós podemos observar que tem duas raízes, uma no intervalo 0,1, a outra no intervalo 2,3. Como aqui nós estamos querendo a raiz no intervalo 0,1, a função de iteração que vamos usar é justamente exponencial de x sobre 4. Nós vimos na aula anterior que nós temos duas funções de iteração, exponencial de x sobre 4, que é quando isolamos esse x aqui, fica exponencial de x sobre 4, e temos a outra função de iteração que é ln de 4x, que é quando nós isolamos esse x aqui. Isolando esse x, nós temos ln de 4x. Essa função de iteração vai nos dar uma sequência que converge para a raiz aqui no 0,1. Nós podemos observar aqui, ó, tomando um x0 aqui, nós temos aqui o x1. A partir do x1 nós temos aqui o x2. Aqui vindo pela função nós temos aqui o x3 e vai convergir para alfa. Bom, vamos ver aqui como é que fica. Aqui vai ser o x0 que vamos usar 0,8. Aqui o x1 vai ser igual ao g de x0. Então, o g é exponencial de x sobre 4. Então, vai ser igual a exponencial de x, no caso de x0, dividido por 4. Deu Enter. Nós temos aqui a primeira aproximação. Que nós podemos arrastar e vamos ver as demais aproximações aí. O processo de parada requer uma tolerância de 0,002. Vamos ver aqui através do E relativo. Isso vai ser igual ao valor absoluto de x1 menos x0 dividido por x1. Fecha. Temos aí o erro relativo. Vamos ver agora o erro absoluto. Isso vai ser igual a ABS de x1 menos x0. Bom, aqui nós podemos selecionar. Arrastando aqui nós temos os erros até a iteração que nós queremos. Bom, aqui podemos analisar agora onde vamos parar. Nós temos aqui, vamos parar aqui, ó, no x8, que é justamente que vai nos dar a tolerância 0,002. Então aqui, esse valor aqui ainda é maior do que a tolerância, portanto é parar aqui. Aqui, usando o erro absoluto, nós vamos parar numa iteração anterior. Aqui vai nos dar um erro menor do que a tolerância. Aqui seria a nossa solução para o erro relativo e aqui seria a nossa solução para o erro absoluto. Bom, podemos fazer alguns testes agora. Se eu tomar, por exemplo, minha solução inicial como sendo 2, porque está bem próxima da segunda raiz. Então, se eu tomar aqui como sendo 2, o que acontece? Observamos que ainda temos convergência. A solução é a mesma, 0,3574. Então, mesmo tomando aqui uma solução inicial como sendo próxima da outra raiz, mas ela ainda vai convergir para essa raiz α1, então intervalo 0,1, por causa dessa função de iteração. Vamos ver agora o exemplo 4. Determinar uma solução aproximada para a equação exponencial de x menos 4x igual a 0 no intervalo 2, 3. Bom, nós fizemos no exemplo anterior, foi determinar esta raiz α1, que está no intervalo 0,1, e agora neste exemplo vamos determinar a raiz α2, que está no intervalo 2 e 3. A função aqui é a mesma, e para isso vamos usar a função de iteração como sendo g de x igual a ln de 4x. Bom, podemos ver que a sequência de aproximações elas convergem para esta raiz alfa. Observamos aqui, para x0, o g de x0 aqui vai nos dar o x1, o g de x1 vai nos dar o x2, o g de x2 vai nos dar o x3, e assim por diante. A sequência aproxima-se de alfa pela esquerda. Da mesma forma, se observarmos aqui pela direita, vai ser do mesmo modo. Bom, vamos ver aqui agora no Excel os resultados. Temos aqui, primeiro, o x0. Nós vamos usar o x0 como sendo 2,5, que é a nossa aproximação inicial. Então, 2,5. O x1. O x1 é o g de x0. Então, no caso aqui vai ficar ln de 4 vezes x0.
Então aqui eu faço igual ao ln de 4 vezes x0, no caso aqui 2,5. Fechamos, obtemos aqui a primeira aproximação. O erro relativo é dado pelo valor absoluto, igual a ABS, de x1 menos x0, dividido por x1. O erro absoluto é dado pelo módulo ABS de x1 menos x0. Bom, aqui nós selecionamos os três e vamos arrastar aqui para ter as demais iterações. Bom, aqui agora nós podemos estudar os resultados que obtivemos. Primeiro, saber qual a tolerância que nós temos. No caso aqui é de 0,002. Então vamos procurar aqui através do erro relativo. Onde é que nós alcançamos essa tolerância aí? Ó. Então, 0,002 nós podemos já parar o processo aqui na sexta iteração. Então aqui nós temos a parada aqui através do erro relativo. Através do erro absoluto nós podemos parar o processo aqui na próxima iteração. Então, usando o erro relativo, nós temos esta solução. E usando o erro absoluto, a solução seria a seguinte. Olá, pessoal. Estamos aqui agora com o MATLAB. Vamos ver agora o método ponto fixo feito no MATLAB. Nós já vimos isso aqui feito manualmente, usando calculadora. Fizemos também usando o Excel. Agora vamos fazer usando o MATLAB. Temos aqui o primeiro exemplo, que é determinar uma solução da função x² menos x menos 2, no intervalo 0,3, usando x0 como sendo 0,5, usando a função de iteração g de x como sendo raiz de 2 mais x, e uma tolerância de 0,001. Nós iniciamos aqui com estes dois comandos. Esse primeiro aqui, ele limpa toda a memória que está sendo armazenada aqui. E esse outro comando, CLC, limpa tudo que está aparecendo aqui na janela de comando. Bom, os dados de entrada, primeiro o x0, que é a nossa solução inicial, que é 0,5, vamos iniciar com 0,5. A tolerância, aqui é pedida também, 0,001. Vamos colocar o número de iterações máximas como sendo 20. O erro inicial vai ser 1 e a iteração inicial vai ser 1. Vamos criar agora um comando while, criar um laço aqui. O erro maior que a tolerância. O número de iterações vai ser menor do que o número de iterações máxima. Vamos definir a função gx como sendo a raiz 2 mais x0, que é a nossa função de iteração. O erro, vamos usar o erro aqui como sendo o erro relativo, gx menos x0 dividido por gx. Podemos também usar o erro absoluto. Vamos fazer o teste aqui com os dois. Vamos criar aqui um comando de recorrência. Ó. Se o erro for maior que a tolerância, o processo deve continuar. E definimos o x0 como sendo o gx, que já foi calculado anteriormente. Por exemplo, se nós tivermos aqui o gx primeiro é o x1. Aí calculo o x1. Então, se o erro for maior que a tolerância, depois que calcular o erro, o processo continua. Então, o próximo x0 vai ser o x1 que foi calculado anteriormente. Então, nós usamos esta fórmula aqui. Esse end finaliza esse if. Então, iter vai ser igual a iter mais 1. Aqui fecha o laço do while. Aqui, dizer quem é a raiz, dizer o número de iterações. Então, nós temos aqui, com esses dados aqui, vamos ver o que é que vai dar. Então, compila. Nós temos aqui 7 iterações. Observe que nós colocamos 20 iterações aqui, ó, o número máximo, mas ele para na 7ª iteração. Então, você pode colocar aqui qualquer número de iteração maior que 7 e vai sempre parar aqui em 7 iterações. Então, podemos colocar aqui, por exemplo, 200 iterações, que ele vai compilar e vai nos dar apenas as 7 iterações, e o valor é esse aqui. Vamos só conferir aqui essa mesma questão aqui no Excel. Observe que aqui aparece 7 iterações. Usamos o erro relativo
E aqui, ó, no Excel ele vai dar aqui no X6, que é justamente a sétima iteração. O X0 ele já conta como iteração no MATLAB. Então aqui, ó, vai nos dar esse erro aqui, ó, é menor do que a tolerância já, 0,001. E a solução é justamente essa, 1,9996, que é essa aqui que está em verde. Ó. Vamos só mudar aqui o erro. Vamos colocar agora o erro absoluto. Eu vou tirar esse aqui, colocar aqui. Então agora o MATLAB vai ler só apenas esse aqui. Né? Esse aqui não lê porque está com esse símbolo de porcentagem. Então colocando aqui, nós vamos ver agora temos 8 iterações. Nós temos aqui, com 8 iterações, vai nos dar aqui, com erro absoluto nós temos 8 iterações, ó, justamente no X7, que é justamente o que nós encontramos aqui. Ó. Então vai ser 1,9999, arredondando aqui para 4 casas decimais. 9999. Bom, mas vamos para o segundo exemplo, que é determinar a solução. A função é a mesma aqui, ó, da anterior, x² menos x menos 2. O intervalo agora que muda. O intervalo aqui é menos 2 e 0. Vamos usar a solução inicial como sendo x0 igual a menos 0,5. A função de iteração vai ser menos raiz de 2 mais x. Tolerância é a mesma, 0,001. Então, o que vai mudar aqui é apenas a função e os dados iniciais. Então, vamos colocar também aqui. O x0 vai ser menos 0,5. A tolerância vai ser 0,001. Número de iterações, vamos colocar 20 também. E aqui nós temos a função. O que muda é só a função. Aqui vai ficar menos raiz. Vamos usar inicialmente aqui o erro relativo. Certo? E o restante é a mesma coisa. Aqui é o mesmo que nós vimos no exemplo anterior. Então, compilando aqui, nós temos a raiz aqui vai ser menos 1,0002. Observe que agora usamos 12 iterações. Nós podemos olhar aqui, ó, pelo Excel, conferir pelo Excel, aqui na X11. Ó, isso aqui é justamente a X11. Que é menos 1,0002, né, que aparece aqui. Ó. Observe que aparece 4 casas decimais aqui. A gente está aqui com o MATLAB apenas com 4 casas decimais. E aqui você pode usar também o erro absoluto, que deve dar também o mesmo valor e também 12 iterações. Nós podemos usar aqui o erro absoluto. Vamos só conferir aqui. Ó. Vamos usar aqui o erro absoluto. Vamos tirar aqui e colocar. Então agora ele vai ler o erro absoluto. Então vamos ver. Vai ser o mesmo resultado. Ó, o número de iterações são 12 também. O resultado é o mesmo. Então não muda. Conferindo aqui com o Excel. É como nós fizemos aqui no Excel. Então vai dar o mesmo valor na mesma iteração. Vamos agora para o exemplo 3. Que é determinar uma solução aproximada para a função exponencial de x menos 4x. No intervalo 0,1. Usando o x0 como sendo 0. Usando a função de iteração como sendo exponencial de x sobre 4. E uma tolerância de 0,002. Bom, nos dados de entrada, nós temos aqui o x0, que vai ser igual a 0. A tolerância 0,002. Vamos colocar aqui 20 iterações como máximo. E aqui o erro, iteração inicial. A função aqui, g de x é exponencial de x, de x0 no caso, dividido por 4. Vamos iniciar com o erro relativo. Depois fazemos aqui com o erro absoluto para ver os resultados. Né? E o restante é a mesma coisa. Observamos que são 8 iterações, certo? A raiz é 0,3572. Conferindo aqui no Excel, no X7, isso aqui é justamente o X7, que é a 8ª iteração. Né? Então, X7 aqui, ó, é 0,3572, arredondando para 4 casas aqui, ó, 3572. Então, está conferindo aqui no MATLAB. Podemos fazer agora, aqui com o erro absoluto, certo? Então, ele vai ler agora só o erro absoluto, não vai ler esse erro relativo. Então, só compilando aqui, observe que já baixou para 7 iterações aqui, ó, que é justamente o que acontece aqui. Ó. O erro absoluto que nós temos aqui, a solução vai ser 0,3568, justamente o que aparece aqui, 0,3568. Por último, vamos ver aqui um exemplo, que é determinar uma solução aproximada para a mesma função, exponencial de x menos 4x. O intervalo agora ele vai mudar, é o 2 e 3. Vamos usar o x0 como sendo 2,5. E o g de x, que é a função de iteração, vai ser a ln de 4x. A tolerância de 0,002.
nós podemos ver aqui o resultado que nós obtivemos no Excel. Vamos só conferir aqui no MATLAB. Então, dados de entrada, o x0 é 2,5, a tolerância 0,002. Vamos colocar 20 iterações aqui. Aqui, vamos mudar apenas a função. No caso aqui é o log de 4x0, certo? O ln, aqui no MATLAB a gente escreve como sendo log de 4 vezes x0. Vamos usar o erro relativo. E aqui o restante é a mesma coisa. Então vamos aqui compilar para ver o que acontece aqui. Ó. A solução vai nos dar 2,1563 na sétima iteração. Então nós podemos ver aqui no Excel também, ó, no x6, 2,1563. É o que aparece aqui, certo? Para o erro relativo. Vamos colocar agora o erro absoluto. Certamente, conferindo aqui, deve ser com 8 iterações, né? Vamos ver aqui. Vamos aqui escrever o erro absoluto. Então, o MATLAB não vai ler agora o erro relativo, ele vai ler apenas o erro absoluto. Então, vamos ver aqui o que é que dá. Nós já vimos aqui 8 iterações, o resultado 2,1547. Conferindo aqui, ó, aqui na oitava iteração, 2,1547. Então, os resultados aqui do MATLAB estão batendo com os resultados aqui do Excel, que nós fizemos na planilha do Excel. Bom, pessoal, nós vimos aí o método ponto fixo feito no Excel e também no MATLAB. Nós podemos observar e comparar aí os dois modos de resolver usando o computador. Vimos que no MATLAB os resultados são semelhantes aos resultados encontrados pelo Excel também. Então era isso aí que queria mostrar para vocês. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.